Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante e, para muitos, bem radical. A fonte dessa análise é uma entidade canalizada conhecida como Bashar, que propõe algo grandioso. A Terra está passando por uma divisão dimensional. Bora entender o que isso realmente significa? Sabe aquela sensação estranha no ar, de que parece que o mundo não faz mais tanto sentido? Você conversa com as pessoas e parece que cada uma está vivendo num universo paralelo. Os valores são outros, as conversas não se conectam. Enfim, essa sensação de divisão está cada vez mais forte, né? E se eu te disser que isso não é só uma sensação? Que não é paranoia? Pois é, segundo os ensinamentos de Bashar, a Terra não está só mudando, ela está literalmente se dividindo. E o mais doido, isso não é um evento lá no futuro. Está acontecendo agora e está definindo a realidade que cada um de nós experimenta. Ok, vamos com calma para entender o que significa essa tal divisão. Não estamos falando de continentes se quebrando, nada geográfico. A proposta é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. É uma separação vibracional. O ponto crucial aqui é o seguinte: é como se duas versões da Terra estivessem nascendo da mesma matriz. Uma delas continua numa trajetória de medo, de controle, enquanto a outra está indo para uma frequência de amor, de cooperação. E o que decide para qual delas a gente vai? A nossa própria frequência emocional, nossas crenças. Elas funcionam como uma bússola que ancora a nossa consciência numa dessas duas realidades. A metáfora que o Bashar usa para explicar isso é genial. Pensa em duas fotos coladas uma na outra, e você começa a separá-las bem devagarinho. No começo, as imagens parecem idênticas, né? As diferenças são quase invisíveis. Mas conforme a separação avança, as duas imagens, as duas realidades, vão se tornando totalmente diferentes e inconfundíveis. Uma vai revelando um mundo de caos e limitação, e a outra um de harmonia e expansão. Tá, mas então, como é que são essas duas realidades que estão ficando cada vez mais distintas? Vamos dar uma olhada nas características que definem cada uma. É aqui que a coisa toda começa a ficar bem visível no nosso dia a dia. De um lado, na Terra do Medo, os velhos padrões continuam. A vida é vista como uma luta, sabe? Onde a gente precisa proteger o que tem, desconfiar dos outros. As decisões são sempre reativas, baseadas no medo de perder. Agora, do outro lado, na Terra do Amor, a percepção vira de cabeça para baixo. A gente começa a entender a conexão entre tudo, que a abundância é o nosso estado natural e que colaborar é o melhor caminho para todo mundo crescer. As ações nascem da alegria, do propósito. E olha só como isso se manifesta de forma concreta. Pensa nos relacionamentos. Na frequência do medo, as conexões são baseadas na necessidade, no controle, naquela coisa meio transacional. Já na frequência do amor, elas são autênticas, de apoio mútuo. A mesma coisa com o dinheiro. De um lado, a ansiedade da escassez, do outro, a confiança no fluxo. E na saúde também, o estresse crônico de uma realidade contra a vitalidade que pulsa na outra. Certo? Mas como essa escolha é feita? Se não é uma decisão consciente, tipo escolher um item no cardápio, qual é o mecanismo que nos alinha com uma terra ou com a outra? A resposta, segundo essa teoria, está na nossa própria vibração. E aqui está, talvez, o pulo do gato de toda essa história. Não se trata de forçar um pensamento positivo para atrair uma realidade. É mais como sintonizar um rádio. Imagina que todas as estações já estão no ar, ao mesmo tempo. A música que a gente ouve depende só da frequência que a gente sintoniza, certo? Da mesma forma, as duas terras já coexistem. A nossa frequência vibracional predominante é o que determina qual delas a gente vai experimentar. Simples assim. E essa sintonização acontece em milhares de pequenos momentos, todos os dias. Pensa só, alguém te fecha no trânsito. Esse é o estímulo. A reação automática talvez seja raiva, buzinar, mas o Bashar aponta para a pausa, aquele espacinho minúsculo entre o que acontece e como a gente reage. É ali que está a nossa liberdade. Naquele instante é possível escolher, conscientemente, dar um outro significado para o que aconteceu. E essa escolha que define a nossa frequência. Tá, mas como eu sei em qual frequência eu tô? É aí que entram as emoções. Elas não são boas ou ruins, elas são só informação. É o nosso sistema de biofeedback. Sentimentos como medo, raiva, ressentimento são como uma luzinha no painel do carro avisando: sintonia atual, terra do medo. Já sentimentos como alegria, paz, entusiasmo indicam sintonia atual, terra do amor. É o sistema de navegação perfeito. Ok, entendemos o mecanismo. A pergunta agora é: como navegar essa transição de propósito? Como escolher, de forma deliberada, a realidade que a gente quer viver?
Bom, existem ferramentas e indicadores bem práticos para isso. A nossa vida diária está cheia de pistas. É só prestar atenção. Por exemplo, como andam as sincronicidades? As coisas estão fluindo ou parece que é sempre uma luta, remando contra a maré? E os relacionamentos? Eles energizam ou drenam? Qual é o sentimento sobre dinheiro, independentemente de quanto se tem no banco? E talvez o mais importante, quando surge um desafio, a perspectiva de vítima, de coitado de mim, ou de um criador que está aprendendo com a situação. Esses são os nossos diagnósticos vibracionais. E aqui vão 3 ferramentas bem práticas que o Bashar propõe. Primeiro, siga sua empolgação autêntica. Aquele entusiasmo genuíno seria a linguagem do nosso eu superior. Segundo, pratique a neutralidade. Lembre-se que nada tem um significado por si só, até que a gente dê um significado. E terceiro, desapegue dos resultados. Haja com inspiração, mas confie que o universo vai organizar os detalhes, e muitas vezes de formas que a gente nem imagina. Agora, chegando perto do final, a questão fica profundamente pessoal, porque essa divisão é um fenômeno coletivo, claro, mas é acima de tudo uma jornada individual. E de acordo com essa fonte, existe uma janela de tempo para essa transição se consolidar. Segundo Bashar, nós estamos num período crítico. A cada ano que passa, a distância entre as duas realidades fica maior. A previsão é que lá por 2033, a separação vibracional seja tão grande que passar de uma para outra vai ser extremamente difícil. A ideia aqui não é criar alarme de jeito nenhum, mas sim ressaltar o poder e a importância das escolhas que estamos fazendo agora, nesse exato momento. E aqui vem uma das ideias mais desafiadoras desse material todo. Não dá para arrastar ninguém para a nossa realidade. A responsabilidade de cada um é com a sua própria frequência, ponto final. A verdadeira compaixão dentro dessa perspectiva não é tentar salvar os outros. É honrar a jornada e as escolhas de cada alma, mesmo que isso signifique que os caminhos vão se separar. Então, a análise de hoje nos deixa com essa reflexão. Não é sobre grandes decisões, mas sobre as pequenas escolhas de cada momento. Como a gente reage, no que a gente foca, que emoções a gente cultiva. É aí que o nosso voto é lançado. A frequência que emitimos hoje está esculpindo a realidade que vamos habitar amanhã. A questão final não é se a Terra do Amor existe ou não. A questão é, qual realidade está sendo escolhida a cada respiração?